Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Eu já fiz algumas ministrações nesse texto, e esse texto nos fala muito forte acerca de algumas questões. Eu acho que há cerca de 2 anos eu ministrei uma mensagem nesse texto aqui na igreja, pelos meus arquivos aqui. Mas Deus colocou algo diferente no meu coração nessa noite. E eu queria compartilhar com vocês. Lucas 22, a partir do verso 1. Na minha Bíblia NVI fala acerca da conspiração. E hoje é uma noite especial, nós vamos participar da ceia do Senhor. E agora nesse momento que a gente está vivendo, cada ceia é uma expectativa, cada encontro nosso é uma expectativa. Será que vai haver outro? Para aquela pessoa que estava aqui na igreja domingo passado, foi o último encontro dela. Não está mais no nosso meio. Cristo traz algo muito revelador para nós nesse texto aqui. E eu queria ler com vocês. Lucas 22, a conspiração. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Mas tinham medo do povo, porque o povo estava do lado de Jesus. Então Satanás entrou em Judas, olha só, um apóstolo, um discípulo, uma pessoa próxima de Jesus, deu lugar a Satanás. Satanás, diz o texto aqui que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Olha o dinheiro aí. Olha a corrupção. Por dinheiro, Judas ia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse o quê? Presente. A ceia do Senhor. Depois de toda essa conspiração, em outro local, em outras circunstâncias, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro, João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparamos, Senhor? Perguntaram os discípulos. Olha o verso 10. Então Jesus respondeu, Jesus tendo a revelação espiritual e dando a instrução. Quando vocês entrarem na cidade, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali todos os preparativos que são devidos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito de maneira detalhada. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus.
Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. A mão daquele homem que vai me trair está aqui com a minha sobre essa mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iriam trair Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez nós rogamos a Ti. Oh, meu Jesus querido, Tu és o Filho do Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Nós agradecemos, ó Pai, porque neste momento, nessa última ceia, mesmo em meio a uma conspiração, a uma traição, o Senhor ainda foi efetivo nas últimas instruções, para que nós pudéssemos manter a comunhão contigo até os nossos dias de hoje. Como o Senhor mesmo disse que o Senhor não haveria mais de comer novamente, até que cumprisse o reino de Deus. O Senhor também não haveria de beber outra vez do fruto da videira, até que viesse o teu reino. E nós clamamos nesta noite: venha a nós o teu reino. Não permita, Pai, que nós venhamos trair o Senhor. Trair o Senhor, ó Pai, com as nossas intenções. Trair o Senhor, ó Pai, com as nossas más ações, com as ações pecaminosas. Nós não venhamos trair ao Senhor desobedecendo a sua vontade e a sua instrução. Porque, como o Senhor mesmo disse: ai daquele que me trair. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas. E nós queremos, ó Pai, estabelecer já dentro de nós, dentro do nosso coração, o teu reino. É o que nós pedimos nessa noite. Abra nossa mente na instrução da tua palavra, que nós vamos entender o que o Senhor quer comunicar para cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode manter sua Bíblia aberta aí no texto. Desde quando nós fomos batizados nas águas, nós estamos participando de momentos como este. Você poderia dizer para mim: pastor, eu tenho anotado aqui quantas vezes eu já participei da ceia. Você tem? Você sabe? Seria o mesmo que dizer assim: pastor, em toda a minha vida, em toda a minha existência, eu já fiz tantas refeições. Você sabe me dizer? E eu tenho 45 anos de idade. Quantas refeições eu já fiz na minha vida? Não tenho ideia. Mas todas as refeições, todo o alimento que eu fiz uso, que meu organismo absorveu ali, tudo que foi necessário, foi extremamente essencial para que eu estivesse vivo aqui hoje. Amém? Você concorda comigo? Contudo, por todas as vezes que você esteve participando de uma reunião como esta, seja qual igreja for, para participar do momento da ceia, você esteve ali, trazendo à sua memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E esse trazer à memória comunica para nós também o quê? Uma posição de intimidade e comunhão com o Pai. Porque quando nós pegamos esses elementos que o próprio Cristo aqui
em Lucas, daqui a pouco a gente vai ler o texto mais específico, em Coríntios, do apóstolo Paulo, acerca da ceia. Mas é muito interessante a gente saber que a ceia, ela não pode ser um momento comum, corriqueiro da nossa vida cristã. Eu vou na igreja hoje porque é ceia. Não é o nosso problema aqui, mas eu me lembro quando eu congregava em outras igrejas, que no dia da ceia, nossa, o pastor tinha que fazer 2 cultos, porque o povo tudo tinha que ceiar, porque se não ceiasse não vai para o céu, né? E a dinâmica não é esta, amados. Ceia não é para salvar ninguém. Ceia é demonstração de memória acerca do sacrifício que Jesus fez por você. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Já viu um convite de casamento, quando vem assim o nome de uma pessoa na frente? In memoriam. É para que aquela pessoa seja lembrada. A memória daquela pessoa está representada no nome dela. Da mesma forma, é quando nós participamos. Então nós precisamos sim refletir e entender o significado da Santa Ceia, a importância, a relevância de se participar da ceia. A ceia é tão importante que Jesus, quando você caminha um pouquinho aí, em Lucas capítulo 22, aí no verso 39, depois de ceiar, Jesus vai para o monte orar. E é nesse monte que ele está ali orando, que começa as suas tensões, as suas aflições. O verso 43, que diz que um anjo apareceu para Jesus para poder fortalecê-lo. Irmãos, mas era o Filho de Deus. Era Jesus que estava ali, mas ele estava em tamanha aflição. Por que não dizer também ansiedade? Porque ele sabia quais seriam os próximos passos para ele. Ele sabia muito bem, Jesus sabia para que ele tinha vindo a este mundo. E o texto no verso 44 fala assim, que estando ele tão angustiado, e ele orou ainda tão intensamente, que o seu suor era como gotas de sangue que pingavam no chão. Imagina, irmãos, você está trabalhando com aquele suor pingando. Imagina você. Eu fico imaginando como é que estava a mente, o coração de Jesus, as emoções de Cristo homem. De Cristo homem. Porque ele ia sentir dores terríveis. E no verso 47, Jesus é preso. No verso 54, Pedro nega Jesus. No verso 66, Jesus está perante Pilatos. E depois vem a Via Cruzes. Jesus é crucificado. Jesus é morto. E é tão sério, amados, nós entendemos o significado que nós vamos fazer daqui a pouco. Porque nós cantamos aqui na última canção, esta casa é sua casa, Senhor. E esta casa é a casa do Espírito Santo. Essa casa não pode ficar vazia, porque se esta casa ficar vazia, você está com problemas sérios. Porque se essa casa estiver vazia, se o Espírito Santo não estiver habitando aí, alguém está habitando nessa casa. E casa desocupada, mente desocupada, o que diz aquela frasezinha? É o lugar preferido do diabo. Sabe, queridos, Jesus deixou a ordenança de celebrar a ceia e ele mesmo fez isso para ensinar aos seus discípulos como deveriam dar continuidade a este propósito.
Jesus preparou tudo. Jesus estava lá, os discípulos perguntaram: Jesus, como é que a gente vai fazer? E Jesus mentaliza tudo no mundo espiritual. O Cristo, 100% divino, começa a dizer, e dá toda a dinâmica, onde estavam as coisas necessárias, os elementos, as pessoas, o lugar, tudo devidamente preparado, para que a última ceia fosse o quê? Celebrada. Sabe, queridos, podemos saber a maneira correta de ministrar ou participar da ceia, vendo o exemplo de como Jesus fez. E é justamente isso, rapidamente eu quero ministrar para vocês nessa noite, para nós cearmos. Pastor, como participar da ceia? E quem vai ser o nosso mestre, o nosso ensinador aqui nessa noite vai ser Jesus. Primeiro vem a preparação, verso 8 e verso 9. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa, vão preparar a mesa, a ceia. E eles perguntam: onde queres que a preparamos? Jesus mandou os discípulos prepararem a ceia. Isto mostra que a ceia deve ser preparada de acordo com a vontade de Deus. Sabe, queridos, como os discípulos de Jesus, o Senhor nos ordena a preparar a Santa Ceia como igreja e principalmente que a casa onde vai receber esses elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo esteja devidamente o quê? Organizada. Esta casa é sua casa. Por vezes a gente vê casas que falam: nessa casa Jesus não pode estar habitando, não pode estar morando. Pode ter qualquer espírito aí, mas menos o Espírito Santo. Sabe, amados? Não podemos participar de um momento como este sem estarmos preparados. 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Réu, vai ser culpado, porque ele tem a instrução, porém ele negligencia o que é aplicado em relação à importância da ceia. Sabe, queridos, por isso é indispensável refletir sobre a nossa vida, estar em comunhão com Deus, com a igreja, pedir perdão dos pecados, antes mesmo de participar. Se confessarmos, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não é pedir perdão só para participar da ceia, e quando sair daqui, no dia de amanhã, vai começar toda a dinâmica de pecado novamente. Aí você vai se encontrar e se deparar com a correção e muito possivelmente com a ira de Deus. Porque com Deus não se brinca, amados. De Deus não se zomba. Você tem preparado a sua casa para receber a ceia do Senhor? E quando eu falo receber a ceia do Senhor, não é apenas receber os elementos que serão ministrados, não. Porque receber os elementos traz a memória, nos reporta intimidade e comunhão com o Pai. Sabe, queridos, se hoje, muitos têm, e eu não discordo, têm que o culto da ceia, que acontece uma vez por mês, é um dos cultos mais importantes da igreja. Eu não discordaria de maneira alguma de que
Como o próprio Cristo disse, desta ceia, deste comer, deste beber, eu não vou participar mais com vocês, mas o meu reino vai vir, e vocês, ao contrário do que eu vim e participei, vocês irão e participarão comigo na eternidade. Só que, como eu disse aqui, acho que foi domingo passado, o céu não é para todos. O céu não é lugar para todos. Nem todos os que se assentam nos bancos das igrejas hoje, estarão no céu. Sabe, amado? É interessante do participar que fala acerca do conhecimento. Deus sabe sim de todas as coisas, meus irmãos. Versículo 10 e 12, Jesus começa a falar, olha, vocês vão entrar numa cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Olha só as instruções, olha as pistas, os sinais que Jesus estava dando. Jesus mandou os discípulos entrar na cidade e encontrariam um homem com um cântaro de água que deveriam seguir até a casa que ele fosse entrar. Esse homem era um homem desconhecido, eles não conheciam. Então deveriam lá procurar o dono da casa e falar, olha, o mestre pediu para nós virmos celebrar a ceia aqui. Eles nunca tinham visto essa casa, nunca tinham visto esse homem. O que é isso, irmãos? O homem mostraria o lugar adequado, mas os discípulos deveriam preparar tudo. A preparação era cabível não ao dono da casa, mas aos seus discípulos, seus servos. Como está a sua casa, irmão? O pastor não vai arrumar a sua casa. A pastora não vai arrumar a sua casa, irmãs. Não no sentido literal de varrer, de limpar. Se quiser a gente pode ir lá dar paga uma diariazinha que não vai. Eu gosto de lavar banheiro, né? Mas eu estou falando de casa, isso aqui, irmão. Como é que está essa casa? Como é que está o seu coração? Sabe, amados? Jesus conhecia a cada um que caminhava com ele. Tanto que ele disse que um deles haveriam de trair e com certeza Deus sabia nos mínimos detalhes como Judas iria traí-lo. Mas mesmo assim, Deus permitiu que ele estivesse assentado à mesa e compartilhou com ele da ceia. Eis que aquele que vai me trair está colocando a mão na mesa juntamente comigo e compartilhando do meu pão deste momento. Sabe, queridos, Jesus ainda demonstrou compaixão para com a vida daquele homem. Jesus sabia, mas os discípulos não sabiam, que tantos que eles ficavam, nossa, Jesus, mestre, nós somos tão poucos contigo aqui, uma multidão te seguia, e agora no final, nos últimos instantes da sua vida, somos aqui, apenas nós, e o Senhor ainda fala que um ainda haveria de traí-lo, por causa de dinheiro, que é a raiz de todos os males, para quem não sabe fazer uso. Cristo ali demonstrou a sua divindade, a sua onisciência plena. É onde ele faz a distinção daquilo que nós chamamos, eu já disse, da união hipostática, onde Cristo é 100% Deus e 100% homem. E ele ficava transicionando entre esses atributos. Mas como um homem ele sentiu dor, ele sofria. Como Deus ele poderia se livrar de tudo aquilo. Porque quando diz o texto, quando você vem aqui, no verso 42, quando Jesus começa a orar, e Jesus está ali angustiado, ele fala, Pai, se queres, se puderes, por favor, afasta de mim este cálice, porque isso vai doer muito. Eu vou sofrer com tudo.
não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus veio para esse momento. Jesus veio a este mundo para este momento. Jesus nasceu já com essa condenação. Jesus foi o único homem que veio, que viveu neste mundo, que nasceu e antes mesmo de nascer já era conhecedor da sua sentença de morte. Domingo que vem, irmãos, eu vou entrar nesses pormenores desses detalhes com vocês. Eu não vou falar nenhuma heresia aqui, eu vou usar a Bíblia. Vocês vão falar, meu Deus, como eu tenho tanto tempo de crente, eu nunca pensei por esse lado. Como a gente trabalhou domingo passado aqui, na última frase de Jesus, o que aconteceu com ele quando ele foi ao clímax da humilhação. O que aconteceu? Sabe, amados, eu digo para vocês, este foi o maior exemplo, maior ato de amor já exercido na face dessa terra. Nenhum outro mais haverá de ser exercido, foi este. Jesus nos amou e Jesus nos ama, mesmo conhecendo os nossos pecados, as nossas falhas. E Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar. E para isso Ele derramou o seu sangue na cruz. Você pode dizer amém? Então com este fato nós aprendemos rapidamente 3 coisas. Primeiro, que Jesus usa pessoas trabalhadoras. Porque o preguiçoso vai ter que ter com a formiga. Jesus usa pessoas trabalhadoras. Olha, o primeiro sinal que vocês vão ter vai ser um homem sentado na praça jogando truco. Foi isso que ele falou? O primeiro sinal que vocês vão ter é um homem sentado no chão lá, visitando o WhatsApp. Não. Vocês vão ver um homem trabalhando, carregando um cântaro de água. Segue ele. Ele vai chegar na casa que é para nós estarmos. Segundo, tudo deve ser feito com obediência. Versículo 11. Digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? O mestre manda perguntar, e aquele homem obedece à voz do mestre. Eu vou levar vocês até o local onde vocês vão se reunir. Versículo 12. Ele mostrará uma ampla sala. Uma sala bonita, uma sala que fica no andar superior, toda mobiliada, arrumadinha, com as plantinhas organizadas, vai ter uma mesa lá, tal. Façam ali todos os preparativos devidos para que eu esteja lá com vocês. Eu me lembro quando, no Antigo Testamento, quando Deus estava dando as instruções detalhadas acerca da construção do templo. Vocês se lembram? Os materiais que seriam aplicados. Tudo de primeira, irmão. Para Deus é tudo refinado. Não tem coisa desorganizada com a casa de Deus. Devemos ser zelosos com as coisas de Deus. Sabe, amados? Ao participarmos da ceia, devemos entender que Jesus sabe de todas as coisas. Deus conhece o mais profundo do teu pensamento. Deus te conhece na sua intimidade. Tem coisas que nem a minha esposa sabe de mim, mas Deus sabe. Não é coisa errada não, tá, irmão? Mas são particularidades próprias minhas. Não é, meu bem? Diz que não sabe.
Sabe, amados? Nesses últimos dias que nós vivemos da igreja na face dessa terra, quero dizer para você, trabalhe para o Senhor, obedeça ao Senhor, faça sempre o melhor para Deus. Deus não precisa das migalhas que nós queremos ofertar a Ele. Deus é dono do ouro, da prata, Deus é dono de todo o universo. Eu ministrei aqui, acho que domingo retrasado, acerca do que Deus é em relação ao universo. Sabe, amados? Para Ele tem que ser sempre o melhor. Deus requer de nós obediência, sabe por quê? Versículo 13. Aquelas pessoas obedeceram ao versículo 13. E eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa e eis que tudo deu certo. Sabe por que deu certo, irmão? Porque eles fizeram devidamente como Jesus orientou eles para que foi feito. Pastor, como é que eu sei acerca da instrução para que as coisas deem certo na minha vida? O que eu tenho que fazer? Tem um manual? Tem, é esse. Não tem outro manual. Os discípulos fizeram ali tudo como Jesus ordenou. Sabe, amados? Para que nós sejamos bem-sucedidos, é necessário obedecer de maneira detalhada a instrução do Mestre, a instrução do Pai. Se o seu pastor, se a sua pastora, se o seu líder falar alguma coisa que está diferente desse livro aqui, você não deve obedecer. Se eu falar alguma coisa que está diferente do que está aqui, não me obedeça, não me tenha como referência. Sabe, amados? O que Jesus quer que nós façamos hoje como igreja, é como a pastora Cláudia falou aqui agorinha. Nós já amamos a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Pregando a palavra, pregando o evangelho. Porque muitas pessoas, como esse rapaz que esteve aqui na igreja domingo passado e faleceu essa madrugada, ele teve a oportunidade de vir aqui receber a instrução da palavra e pedir perdão, estar na casa de Deus, aqui nessa terra pela última vez. E eu falei domingo passado, eu falei, irmãos, no momento que nós estamos vivendo, quem será amanhã? Estejamos nós preparados e alertas, amados. Sabe? Muitas pessoas dizem que se Deus, mas se Deus me abençoar, se Deus abrir essa porta, se Deus fazer isso ou aquilo, aí é diferente. Sabe, amados? Mas nós temos da parte de Deus uma instrução que está ali em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que está de errado na sua vida, irmão? O que está desorganizado, o que está desajustado, desalinhado? Você sabe. Porque o Espírito Santo toca dentro de você. Porque se você não tiver consciência do que você está fazendo de errado, fora daquilo que está da proposta da palavra de Deus, meu irmão, você está muito mal, você está no lugar errado. Não negligencie a voz do Espírito de Deus dentro de você. O Espírito Santo é ministrador, ele é Deus na minha e na sua vida. Na minha e na sua consciência, ele é ministrador. E nós podemos entender que a vontade de Deus, amados, é estar conosco. Deus deseja estar conosco. Verso 15, Jesus disse: desejei. Olha só, Jesus estava andando com aqueles homens. Jesus estava
Jesus já sabia que ele estava prestes a ser preso, julgado, crucificado e morto. Mesmo naquela tensão, naquela expectativa, olha só o regozijo do mestre. Verso 15, desejei ansiosamente participar desta reunião, desta ceia, antes de sofrer, irmão. A gente fica esperando o nosso próximo sofrer, padecer, estar necessitado ao extremo, para você começar a pensar em estar com Ele, e pensar nele. O mestre, eu estava tão ansioso para estar com vocês, sentar à mesa com vocês. E eu quero reportar essas mesmas palavras de Cristo nessa noite para cada um de vocês. Cristo está ansioso para entrar nesta casa, que é o seu coração. Tira todo o lixo, todo embaraço, todo tropeço e deixa Jesus entrar aí. Sabe, amados? Por último, Santa Ceia é comunhão. Ceia é comunhão. É o que nós estamos exercendo aqui nessa noite, essa comunhão, essa unidade. Nós somos uma comunidade de fé. Eu fico extremamente ansioso para poder chegar o domingo à noite, porque nós estamos nessa dinâmica, nós conversamos com as nossas lideranças, e nós vamos seguir, pelo menos nesse mês de julho, nessa dinâmica. Nós vamos participar aqui todo domingo, à noite, com a igreja toda reunida assim. É claro que está faltando muita gente, as crianças não podem vir, muitos não podem vir, mas quão bom e agradável é que nós venhamos viver em união e comunhão, sendo fortalecidos no Senhor. Santa Ceia é comunhão, verso 17, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Porque toda iniciativa de comunhão, toda dinâmica de oração em comunidade, é uma demonstração de amor uns pelos outros. Sabe, queridos, Jesus quis passar seus últimos momentos com seus discípulos. Jesus estava prestes a morrer, ser crucificado, mas ele quis ansiosamente estar com os seus. E como nós entendemos que hoje nós estamos o quê? Vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Porque Jesus hoje não está sofrendo mais, amém? Vocês concordam comigo? Amém? Estão comigo? Quem é que está sofrendo, é Jesus ou é nós? Estamos sofrendo entre aspas, né, irmãos? Porque sofrimento ninguém... Mas nós sabemos que esse mundo aqui haverá de ficar cada vez mais difícil para os defensores da fé cristã, mediante tudo aquilo que está preanunciado nas profecias. Mas eu tenho umas boas novas para você. Jesus Cristo está ansioso para estar com você. Jesus Cristo está ansioso para entrar lá na sua casa. Jesus Cristo está ansioso para você desligar um pouco aquela televisão que está ligada demais, aquela internet que não para, Jesus Cristo está ansioso para estar lá para ser convidado por você. Jesus Cristo está ansioso para andar com você no seu carro. Jesus Cristo está ansioso para estar com você no seu trabalho. Jesus Cristo está ansioso para ouvir a sua prece assim: Pai, guarda minha esposa, guarda os meus filhos, guarda a minha casa, para Ele enviar os seus anjos. Como Deus enviou aqui no verso de número 43, quando Jesus Cristo estava lá sofrendo, Deus envia um anjo para ficar ali e consolá-lo.
fortalecê-lo. Jesus quer entrar na sua casa, comer do mesmo pão que você come, beber do mesmo cálice que você bebe. Jesus quer suprir as suas faltas. E a Santa Ceia, da qual nós vamos participar daqui a pouco, mas é um momento de quê? De gratidão. E havendo dado graças a Deus, Pai, pelo que eu tenho na minha casa, eu sou grato a Ti, ó Pai, por tudo que eu tenho. E sou grato a Ti pelo que eu não tenho também, porque talvez se eu tivesse aquilo que eu estou pedindo, talvez isso seria um impedimento para mim continuar seguindo ao Senhor, para mim ser fiel, para mim ser exemplo de conduta, de fidelidade ao Senhor. Santa Ceia é comunhão, é o repartir do pão. Sabe, queridos, a ceia não é um ritual qualquer, mas um símbolo de comunhão e amor entre os irmãos, e isso haverá de ir acontecendo enquanto a sua igreja estiver aqui. Sabe, queridos, devemos nos preparar para a Santa Ceia, e devemos ainda mais nos preparar para aquela ceia na qual o Senhor Jesus disse aqui na sua palavra que, olha, eu não vou participar, essa é a minha última oportunidade com vocês, é meu último momento com vocês, o último sentar à mesa com vocês, porque o próximo, vocês não têm ideia onde é que vocês estarão participando comigo dessa ceia. Vocês não têm ideia, porque aqui vocês prepararam, eu pedi para vocês prepararem, mas quando a próxima vez que a gente encontrar para ceiar, eu darei ordens celestiais para que tudo seja devidamente preparado. E o glamour, irmãos, vai ser outro, irmão. Porque a noiva vai estar sentada naquela mesa. E nós somos a noiva de Cristo, amém? Não permita mais que a ceia seja um momento qualquer em sua vida. Aproveite desse privilégio e dessa responsabilidade. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós vamos orar. Nós vamos ler o texto da ceia. Eu quero dar a oportunidade para você nessa noite limpar a sua casa. Que você vai receber algo que possui uma memória muito santa. O que você vai receber, esses elementos, não são elementos santos, irmão. Tem, né? Eu já vi tanto. Passa esses elementos do natural para o sobrenatural. Que isso aqui seja. Não, irmãos. Você vai receber agora a memória daquele sacrifício que mudou a história do universo. E nós vamos orar. Nós vamos ler o texto bíblico. E eu vou dar algumas instruções para vocês rápidas. Coloca a mão no seu coração agora, vamos orar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou na sua vida nessa noite, através dessa palavra. E eu tenho certeza que você vai olhar para esse pão e não ver apenas uma massazinha assada, mas você vai ver ali o corpo de Cristo. Coloca aquela imagem de Cristo aí, por favor, ali. Você vai ver o corpo de Cristo ali que foi rasgado, que foi maltratado, que foi muito machucado, foi perfurado. Quando você beber desse cálice, você não vai ver apenas um suquinho de uva, não, você vai ver aquele sangue que foi derramado ali, ó,
de um santo, de um Deus encarnado, que teve que vir aqui para pagar esse preço, para a gente poder ir lá no céu participar com Ele dessa ceia. E essas marcas que foram adquiridas aí, nós veremos Jesus com essas marcas.